E começamos mais um episódio de Nos 90, onde a nossa conversa começa ali na década de 90. E hoje, para a bancada virtual, chamo Rafael Lobão. Fala, Lobão! Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema polêmico que está bem em voga aí com essa série que estreou. Quem viveu aquela época sabe bem como é que foi pesado esse tema. Vamos ver o que o Biru tem a falar sobre esse caso mais do que pesado aí. O que você tem a dizer, Biru? Eu tenho zero lembranças do fato. Eu lembro de ficar muito triste na época, mas, sabe, não me abalou no sentido de ser alguém que eu compreendia. Mas eu lembro que todo mundo da família gostava da novela e etc. E falando em novela, quem vai conversar com a gente sobre o tema, ele que é expert em novela, o noveleiro TikToker, aqui com a gente de novo, já no nosso 50º episódio. Muito obrigado e seja bem-vindo de novo, Jackson Marcelo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. E esse caso eu tenho aí, talvez, marcado na minha memória, porque quando eu penso, foi a coisa mais antiga que eu me lembro, são dois fatos de 92. Um foi o Ouro Olímpico do Brasil no vôlei e o outro foi o caso da Daniela Pérez. É verdade, verdade. Ali o Ouro Olímpico com o Marcelo Negrão. Eu já falei num episódio aqui que eu lembrava do... qual que é o narrador? Ele já faleceu. O Paz Leme? Não, é o... Lobão, me ajuda aí, Lobão. O narrador. Vale. Luciano do Vale, né? Com o Ouro Olímpico, eu lembrava dele gritando Match Point! Match Point! E aí eram os pontos de Marcelo Negrão. Bem lembrado aí, esse Ouro Olímpico. E também, para mim, esse foi um fato bem marcante aí, para quem me conhece, eu já contei várias vezes essa história, né? Foi bem impactante para mim. Eu, enquanto criança, tinha 7 anos de idade e eu lembro porque eu acompanhava a novela, gostava ali da trama, acompanhava, torcia pelo Bira e pela Yasmin, então eu gostava daquilo. Gostava daquela trama. E eu lembro que aquela cena, ela desmanchava com ele. Enfim, mas eu estava assistindo. Era um dia que depois daquilo, até relembrei vendo o documentário, né, que estava passando o Karate Kid. E eu lembro que aí eu voltei no tempo e realmente assisti o filme, estava empolgado que meu primo estava em casa e no dia seguinte eu ia viajar. E tudo isso me veio à tona, né? Tudo isso realmente eu lembrei. Que logo cedo a gente acorda de manhã para viajar, só que antes a gente está vendo ali o noticiário. E deu ali no noticiário a tragédia com a Daniela Pérez, né? Que tinha acontecido, que o grande suspeito, logo ali já falava que seria o ator, o Guilherme de Pádua. Então, para mim, acompanhando a minissérie agora, né, o documentário na HBO, eu revivi tudo isso enquanto criança e agora adulto. E depoimentos muito marcantes, né, o Marcelo? E depoimentos marcantes e dois, principalmente, né? Um do Raul Gazola, o ex-marido, viúvo, né, da Daniela Pérez, e o da Glória Pérez, né, trazendo bastante emoção. Mas um que eu fiquei bastante emocionado também foi do tio da Daniela Pérez, né, o médico também. Eu acho que também foi um depoimento de bastante peso ali, né? A carga emocional. Foi um depoimento marcante, onde ele descreve que ele foi até o local onde estava o corpo, lá na mata, e ele, cada vez que ele ia se aproximando, ele realmente se deparava ali com a sobrinha, com o corpo jogado no chão, né? E foi bem pesado. E relembrando ali da novela, na verdade, qual que era ali a trama, ela caminhava ali, foi pro desfecho, né? A Yasmin, ela terminava com o Bira, né? Então ali foi a última cena dos dois, né? Isso era que número ali da novela? A novela capítulo. Ela estava já na metade da novela para frente, né? Quando aconteceu isso. E nesse período, o Bira e a Yasmin já estavam se separando
porque a Yasmin ia começar a ter o caminho livre para ficar com o personagem do Fábio Assunção. E nesse momento que acontece tudo isso, quem assume lá são dois autores, né? Um eu não vou lembrar agora, mas o outro é o Gilberto Braga, acaba assumindo, acho que por 20 capítulos, a trama, e acaba dando fim aos dois personagens, enquanto a Yasmin vai fazer um intercâmbio na Europa, né? Já que ela era bailarina, o Bira só desaparece da história, né? E aí, para fazer a imagem, eles pegaram um dublê de corpo, né? Para fazer eles ir no aeroporto, se despedir dela, né? Da Yasmin. Isso, eu lembro muito dessa cena, Enquanto o Biru, ele vai trazer aí qual que era o número ali do episódio que aconteceu esse fato. Ô, Lobão, e para você, como que foi essa lembrança? Nossa, eu estava acompanhando a novela e eu lembro de dar no rádio, assim, de manhã, meu pai que me falou, eu estava na dúvida, quem que era esse ator, né? Que já estava a notícia do Guilherme de Pádua. Eu estava tentando lembrar quem que era o personagem. Falaram que contracenava com ela. Só que não sabia nome de ator, muito menos Guilherme de Pádua, que não era famoso. Então, exatamente. Demorou para eu ver. Quando passou na TV que eu fui ver quem que era o cara, né? Eu acho que já de noite, talvez, no Jornal Nacional. E eu falei, caraca, você não consegue entender direito com essa idade, né? Eu tinha 6 anos, né? Então, como assim? É real ou é ficção? Até eu conseguir entender exatamente o que estava acontecendo, foi um choque. E eu gostava da trilha da novela, gostava do enredo ali, pelo pouco que eu entendia. E era uma época que eu assistia muita novela, né? Essa época, do começo dos anos 90. Até algo que eu até comentei com a minha esposa, né? Porque, assim, a cultura da novela, né, Marcelo? A cultura da novela é algo que, principalmente nos anos 90, pautava a família, né? A influência era muito grande, né? Pois era, bastante. E essa novela, se não tivesse acontecido isso, ela ia ser lembrada como a novela do Clube das Mulheres, né? Imagina uma novela naquele período falar dessa questão, né? Do homem ser o Perfeito, né? exatamente. O corpo da mulher. E aí, falando de o quanto era influente as novelas nos anos 90, né? De Corpo e Alma, ela entrou para substituir a novela Pedra sobre Pedra e depois ela foi substituída por Renascer, né? Então você vê, eram só novelas que todo mundo acompanhava, né? Novelão, exatamente. Ela tava, olha a sequência, hein? Pedra sobre Pedra, depois veio a de Corpo e Alma e Renascer, né? Olha essa sequência, né? Novela das 8, né? Parava tudo. O Dan, só abrindo um parêntese aqui, a década de 90 tem muita novela clássico. Vocês acham que realmente as novelas eram tão clássicos assim? Ou era a nossa relação com novela que era diferente? Porque não é possível que de 2000 para cá não tenha uma quantidade tão grande. Eu acho que eram mais clássicas. Esses temas que abordavam, por exemplo, essas 3 novelas eram meio místicas, né? Principalmente Renascer. Tinha todo um arcabouço ali de uma religiosidade que dificilmente você achava em outras. Tinha um espiritismo, uma novela aqui ou ali, até final dos anos 90, mas o enredo era rico, tinham várias camadas, né? E outra também, não só ficava, a gente citou a novela das 8, mas a novela das 7 também eram grandes novelas também, né? Top Model, Vamp, Quem Sou Eu. Então, mas tiveram muitas novelas boas também, das 6 e das 7, que não viraram tão clássicos. O Lobão falou de espiritualidade, tem as novelas da Elizabeth Jean, que eram muito boas, novelas muito bem feitas. Eu não tenho a resposta final, mas eu acho que é algo a ser pensado, assim. Talvez a nossa relação com mídia, eu acho que mudou para a novela não ser tão importante quanto era. Ou também porque nos anos 90, o início ali, teve o grande boom, todo mundo ter TV, todo mundo... Sim.
foi um outro comportamento também da sociedade, né? Saindo também da época da ditadura, então eu acho que teve mais liberdade, eu acho que também tem essa questão também, né? Os mercados se abrindo, as pessoas tendo mais condição de ter TVs, isso também ajudou bastante, né? Porque quando a gente pega na sequência dos anos 90 ali, acho que de 87 pra frente, aí chega 89, estoura mesmo a novela, é só clássico atrás de clássico, assim, quando a gente pensa em novela das 8, novela das 7, e hoje em dia a gente não tem mais isso, mas eu realmente acho que os nossos costumes são um fato importante nisso. É algo realmente que é de se pensar, né? Será que se tornaram clássicos porque a gente não tinha mais o que fazer? Entendeu? Marcou, né? Entendeu? Ou não, ou eram realmente grandes enredos, grandes histórias e atores no seu auge, assim. A Avenida Brasil foi uma exceção, né, dentro das últimas, né? Sim. Tanto que ela é considerada em algumas publicações como a melhor novela da história, né? Vencendo Vale Tudo e Rock Santeiro. Impossível. Então, anos 90, né? Por isso que João Emanuel Carneiro, desse jeito. Mas só voltando à pauta, Dan, eu não achei o capítulo exato, tá? Mas a novela estava entrando no 5º mês de exibição e ela teve 7 meses. Então eu achei que a novela estreou dia 3 de agosto e o capítulo, a data da morte foi no dia 28 de dezembro. E aí já no começo de janeiro, foi quando eles, na próxima semana de janeiro, eles já deram o final com o que já tinha gravado. Eles já deram uma encurtada também, né? Isso que eu ia perguntar até pro Marcelo. Quanto tempo, mais ou menos, tinha naquela época as novelas? O Biru falou que estava entrando no 5º mês, então tinha mais ou menos isso? 7 meses, 8 meses? Ela teve um total aí 185 capítulos, né? Então, meio que as novelas tinham por esse número, né? Eram bastante capítulos. Tanto que não tem nada a ver com esse tema, mas eu estava fazendo um vídeo agora da novela Um Anjo Caindo do Céu, e ela também tem essa volta aí de 180 capítulos, então era meio que corriqueiro ter essa quantidade, né? Se comparado com hoje, as novelas aí chegam a 120, 130, então caiu bastante. E até por isso as novelas antigas tinham tanta barriga, né? Aquela parte no meio que enrolava tanto, e aí dava para cortar bem, né? Eu vi aqui, ó, a novela anterior, que eu já esqueci o nome, teve 183 e a posterior teve Pedra sobre Pedra. E Renascer, 213. Então tá muito na faixa. Acho que não teve tanto encurtamento, não. Pensando que março também era a época que a Globo começava a estrear as coisas, né? Antigamente a gente tinha muito disso. Programas de verão e março era quando voltava, porque era o aniversário da Globo. Então era a época de estrear a novela das 8 mesmo. Eu acho que, inclusive, isso até tira um pouco, já começando a falar do caso da morte, sobre o Guilherme de Pádua falar que estava sentindo que estava perdendo espaço ali. Eu acho isso muito estranho, porque a novela já estava mais da metade, né? Já caminhando para o final. Então, eu acho que isso aí tira um pouco essa pecha dele de dizer eu fiz porque estava sentindo que estava perdendo o espaço ali. Talvez tenha alguma coisa a mais que a gente não saiba. Na série eu não assisti. Não sei se diz algo sobre esse caso ou porquê exatamente dele fazer isso, mas tem a coisa do ritual satânico também, né? Então, exatamente. Ainda com certeza vão abordar isso na série, mas voltando ali até para a novela mesmo. Bom, a novela também tinha essa trama, tinha o romance da Yasmin, mas também, como o Marcelo falou, tinha ali o Clube das Mulheres, que é uma música que, quando toca, ela virou hino, né? Sim, não tem como. Virou hino, né? Virou um puta no hit. Quem escuta já lembra do Clube das Mulheres. Pode até não lembrar da novela onde ela tocava, mas vai lembrar que essa música era do Clube das Mulheres, porque foi um grande sucesso, né? Se você quiser, eu posso fazer com a boca a musiquinha. Não, então tá, não vou fazer não.
Essa música, ela... Não, inclusive, ela foi... Abriram, né, casa de Clube das Mulheres. São Paulo tem, né, inclusive, o Clube das Mulheres. Não tinha? Eu achei que era... Porque já existia. Olha, pelo menos isso... Olha, eu não sei dizer. Eu sei que pode ter sido um grande incentivo pós-novela. Não sei se tinha antes da novela. Mas é algo que tem até hoje, é o Clube das Mulheres, assim. Eu sei que, assim, a minha irmã foi muitos anos atrás, foi... Você vai expor sua irmã aqui? Despedida de solteiro, que a galera vai pra zoar, né, fazer uma farra, mas vai lá no Clube das Mulheres. Minha mãe já foi, inclusive. Vai, expõe sua família aí, Daniel. Eu vou expondo mesmo. E foi um grande sucesso. Era um outro ponto da novela ali que fez sucesso também. E também o Eric Johnson também foi um grande personagem ali, né? O Gótico. No Gótico, que era o amigo da Yasmin na novela, né? Os dois estavam sempre juntos ali. E fazendo essa quebra de paradigma, né? Já que o Gótico é sempre visto como uma pessoa violenta, agressiva, e o personagem dele era completamente oposto, né? Apaixonado pela arte, era mais sentimental. Então fez essa quebra de expectativa, né, dentro da trama. Eu vi aqui, o Clube das Mulheres é de 1990. Então ele veio antes da novela. Veio antes da novela. O Eric Johnson, sendo um gótico, já é uma coisa muito quebra de paradigma. Porque você nunca vai imaginar ele como gótico. Mas ele já existia nessa época? Então, eu ia perguntar isso para o Marcelo. A gente sempre vai perguntar a mesma coisa, Daniel. Já teve algum... Ele já tinha feito alguma coisa, mas eu acho que não era tão relevante. Eu posso estar muito errado. O Eric Johnson? Eu acho que... É que ele está aqui, ó. É que ele é desde a época da Tupi, né, o Eric Johnson. Eu tô vendo aqui, ó, ele já tinha feito Dancing Day, Veredas Tropical, Bambolê. Ele já tinha feito até escolinha. Ele já tinha feito bastante trabalho, né, o Eric Johnson. Já era uma opção mais relevante, tanto que ele tem 60 anos, né? Parece ser jovem, mas é que o Eric Johnson, o Latino e o Neymar, eles nunca passam dos 17 anos, né? Tem essa questão aí. E aí eu pergunto, será que ele consegue os papéis porque ele é amigo de todo mundo? Porque é gente boa e tal, ou porque ele é um bom... Você não vai polemizar aqui não, Marcelo. Você não vai polemizar aqui não. Esse papel do Eric Johnson, eu vi já em um podcast que o Alexandre Frota, quem conseguiu esse papel para ele? Alexandre Frota, que era amigo do Raul Gazola, e faz as contas aí certinha, que você chega na resposta certa. Aí falou, pediu assim, eu preciso estar na novela das 8, eu preciso de um personagem, por favor, tal. E foi quando o Alexandre Frota negou o papel, que ele seria o Bira, né, na verdade. O papel do Bira foi escrito pro Alexandre Frota, e ele, em conversa, ele citou o nome do próprio Eric Johnson para algum personagem. Entendeu? Eu não sei se ele indicou até para ser o Bira, mas era para ter na novela que o Eric Johnson falou, poxa, tenta me colocar aí nessa trama aí da novela das 8. Vocês não acham estranho a gente viver num mundo que o Frota seria o protagonista da novela das 8 e negou? Negou porque ele não foi liberado, ele estava numa novela das 7. Então eu acho muito disputado. O ícone é que o Bira ele não era o protagonista, né? O protagonista era o Tarcísio Meira. O protagonista jovem, eu quis dizer. O galã, palavra. E esse grupo todo, né, ele surgiu da peça do Wolf Maia, né? O Blue Jeans, né? Aí tem o Fábio Assunção, Humberto Martins, Guilherme de Pádua, o Pedro Vasconcelos, o Maurício Matar, é tudo o mesmo grupo, né? Algum dia a gente falou do Pedro Vasconcelos aqui e eu deixei passar muito rápido. Depois eu lembrei que era por causa do Bambu Luar, que no episódio do Paulo, que é a Priscila, eu esqueci o sobrenome dele agora. Paulo Adriani, isso. O Pedro Vasconcelos era diretor e ator no Bambu Luar. E, nossa, ele era um crush, assim, era um bem pra frente. E dessa galera aí tem muito diretor na Globo hoje em dia, né? Que
que veio desse aí. O pessoal todo da Despedida de Solteiro, o Raoni Carneiro. Tem muito Nessa diretor. época, o Pedro Vasconcelos ia ser o diretor agora da Lenda do Ilusão, mas chutou, né, o pau da barraca e disse que não queria sair de lá morto, né? Não foi com essas palavras, mas é isso. Que ele viu outros diretores, né, morrendo lá de estresse, tendo problema de saúde, ele largou a mão da novela e não quis saber, né? Foi embora. E você acredita nessa história ou você acha que Glorinha ele tá lá na HBO Max com o Silvio de Abreu? Pois é, né? Agora, a expressão menor, né? Porque quando a gente entrar na pauta do documentário, a única coisa que eu tenho a acrescentar é por que Glória Pérez não fez esse trabalho na Globo? Por que esse documentário não é da Globo? Então, a Glória Pérez, ela, né, teve matérias já que por uma questão de linha editorial, porque a Glória Pérez não queria que o outro lado fosse ouvido, e aí eles nunca entraram nesse acordo, e aí a HBO decidiu só ouvir um lado, né, não ouvir o outro, porque a série é baseada nos autos, né, então não precisava ouvir o outro lado, até porque o outro lado sabe o que vai falar. Exato. Não fala, né? Porque as entrevistas que ele dá nesses programas chumbo grosso que ele vai, ele não fala nada com nada. Não fala nada com nada. Agora ele tá voltando a usar as redes sociais e falando, ainda bem que hoje tem redes sociais para eu poder me defender. Defender do quê, né, cara? E ele ganhou seguidores. E tem um livro dele, né, que é proibido de vender, mas tem no sebo, você encontra na internet. Alguém deve ter comprado na época antes da proibição. Com certeza. E aí, você lendo, eu não li o livro, eu li o resumo, né? E aí ele inventa uma história da cabeça dele, tipo, onde ele é o bonzinho, onde ele tem um casamento bom, que a mulher dele ama ele, e que a Daniela assediava ele. Então, tudo na questão da história do livro, né? Pelo menos o resumo mostra isso. Ele era o cara santo e todo mundo fazia mal a ele. O diretor criticava ele, porque tinha ciúmes dele. O Fábio Assunção queria derrubar ele, por isso que ele ligou para, segundo ele telefonou para a Glória Pérez, para Yasmin deixar o Bira e começar a se envolver com o personagem do Fábio Assunção. Então, nesse livro, ele é o santo e todo mundo é contra ele. Não, e outra, né? Pode todo mundo falando. Não, então, todo mundo falando. Ele pediu pro Bira se afastar da Yasmin, da personagem, para começar uma outra coisa, porque estava interferindo no casamento dele. Todo mundo relatou o quanto ele sofreu ali. Ele não conseguiu gravar direito ali aquela cena. Ele chorou muito, foi algo muito forte ali para ele. E é mentira atrás de mentira, e deu um palco pra isso, é fogo. É isso que eu ia falar, sobre o palco que dão pra esse cara. Porque, tipo, beleza, o diretor tava contra ele, o Fábio Assunção ligou pra não sei quem, não sei quem, não sei o quê. Beleza, amigo, a vida é assim, aprende a lidar, e etc. Ele matou uma pessoa. Seja lá qual foi a razão, não é emprego, não é namoro, não é não sei o quê. Ele é um assassino confesso, já foi julgado e etc. Então, tipo, não tem como querer justificar esse crime por qualquer motivo que seja, dar palco pra esse cara pra ele ficar se fazendo de vítima. Tipo, nada bona, nada falar, então tá. Tipo, como se, o Fábio Assunção tava me perseguindo. Não, então pode. Tipo, não tem que ouvir, tem gente que tem que parar de ouvir. Aquela velha máxima, né? Bater palma pra louco. Exatamente. E ele continua com as loucuras dele, né? Ele teve um caso com, acho que uma ex-namorada ou esposa, que ele perseguiu a mulher, deu um bafafá danado, que ele começou a tentar arrombar a porta da casa da mulher, continua completamente surtado, né? E é perigoso até ele estar na rua. Tá. E daqui a pouco vai se eleger pelo PL em algum cargo aí. Teve agora, né, recentemente, deram espaço para a esposa dele dizer que ele não matou ninguém, né? O cara é condenado, confesso, e ainda matou. Exatamente. Confesso. E a gente vai vendo até do próprio documentário da HBO, né, Marcelo, e o quão absurdo os delegados, a polícia ali, né? Réu confesso ali na delegacia,
Porém, acabaram soltando ele por algum motivo, agora que eu não me lembro, algum motivo. Acabaram... Não, mas o cara confessou, né? Os atores indignados, né? Maurício Matário, Alexandre Frota indignados. Mas como que soltou? O cara confessou. Eu confesso, foi solto, e aí tem a questão da esposa dele também, né? Que o outro delegado não quis prender ela, não quis chamar ela para depoimento. Então foi bem conturbado, né, aquela questão. Exatamente. E tudo isso ali, o que me intrigou foi assim, porque sumiu uma bolsa, uma pochete da Daniela Pérez com $6.000, né? Sim. E ela tava na cena, foi levado, e só que o que deu a entender que foi esses $6.000 sumiram e foram distribuídos ali entre os policiais, quem estava acompanhando isso. Então, era algo que eles queriam desviar, eles queriam já fechar o caso, eles queriam alguma coisa para não voltar à tona esse assunto onde está os $6.000. Pois é. Que não é pelo dinheiro, né? Não é a questão do dinheiro ali, é por questão que, pô, foi uma cena ali muito mexida, né? A cena do crime foi muito modificada, muitas coisas ali foram modificadas. E mesmo assim, muitas e muitas provas, né? Pois é, teve bastante, né? E aí o mais engraçado é que se não houvesse, naquele momento, vamos dizer, um fofoqueiro, né? Que foi e depois voltou para ver o carro, aquilo ali talvez nunca teria sido descoberto, né? Ou porque pela forma que a polícia encontrou dificuldades, né? Mesmo estando tudo na mão, imagina se aquele cara não tivesse voltado para anotar a placa, se isso teria acontecido, né? Mas, de repente, a curiosidade dele, ou alguma coisa que fez ele voltar, né? Já que não tem um depoimento dele porque ele morreu. Exatamente. Mas, se tivesse voltado, que seria esse caso, né? Logo após a cena que foi gravada ali com a Daniela Pérez e com o Guilherme de Pádua, eles saem ali do Tainacon, onde eles filmaram, né? E são abordados ali por algumas crianças, fãs que tiraram fotos, né? E eu estava vendo na própria série que foram atrás, né? E essas crianças, hoje adultas, né? Falaram como que foi esse dia, né? Esse dia falaram que a Daniela estava... Nenhum dos dois foram simpáticos, mas a Daniela se via que era por alguma irritação, alguma preocupação que ela estava. Ela não estava à vontade, olhava muito para o lado, tudo. E depois disso, o Guilherme de Pádua saiu com o carro e as crianças estavam dentro de um carro com motorista. E elas pediram para esse motorista seguir o Guilherme de Pádua. E seguiu, onde eles pararam perto de um posto de gasolina. Parecia algo meio que assim, um posto de gasolina onde tem um setor onde que dá para estacionar. E aí até as crianças falaram, vamos esperar aqui, porque com certeza a Daniela Pérez vai sair também e a gente vai pedir para falar mais com ela, tirar mais fotos com ela. Mas aí o motorista foi embora, tudo. E aí depois daquilo aconteceu tudo e pegaram agora o depoimento dos frentistas que viram o que aconteceu, né? Parece que o que aconteceu. A Daniela Pérez foi até esse posto, parou ali nesse posto para encher, foi abordada logo depois que ela saiu do posto pelo carro do Guilherme de Pádua, e foi aí que ele agrediu ela, desmaiou ela ali na frente desse posto e colocou ela no carro dela, não, no carro dele, e onde quem dirigiu o carro dele foi a esposa, a Paula, e ele pegou o carro da Daniela e foi atrás. Entendeu? Foi aí que ela chegou desmaiada até o local onde supostamente, ou até se confirma, né, Lobão, que houve um ritual, né? Sim. Então, eu achei muito estranho que na época não se falou disso, né? Em nenhum telejornal, se saiu em algum lugar, foi algo muito restrito. Isso, se saiu foi muito pequeno, foi algo muito restrito, como você falou, porque até pouco tempo, e até a gente conversando, eu achava que tinha sido tesouradas, mas não, né, Lobão?
Sim, foi a gente na live, ou talvez eu conversei com você no particular antes. Sim. Acho que foi mandando um vídeo sobre 92, ou foi um pouco antes. Isso, acho que foi isso. Era um punhal, né? Foram punhaladas, um punhal que é conhecido como um punhal de ritual mesmo. Então, eu não sei o motivo que a imprensa toda divulgou que foram tesouradas, né? Mas até hoje, para mim, a versão da tesourada é a... Para é mim oficial. também era, viu, Biru? Para mim também era. Então, mas eu tô aqui no Diário do Nordeste, notícia que foi atualizada às 5 da tarde, fala que a Glória Pérez cogitou que teria sido vítima, mas aí a matéria comenta que já sabe que foi disputa e tal, e aí ao indício que foi porque o corpo tinha um círculo queimado no pé de árvore. E aí depois pega e fala que, na verdade, foi facada. Não fala que tem a ver com o ritual, não. O delegado, ele diz durante o depoimento, acho que no segundo episódio, e aí ele fala da questão se é punhal ou se é tesoura. Aí, se eu não me engano, ele diz que o laudo é tesoura, mas na visão dele foi um punhal. E aí até fala, não, lá tá tesoura, mas para mim foi um punhal. Que foi perfurações de punhal foram, se eu não me engano, 17 ou 18. 18. E no coração foram 6 ou 7. E tanto que foram muito fortes que até o coração da Daniela foi exposto. Para o grau de raiva, não sei, entendeu? O grau de raiva que... Foram perfurações esquematizadas, né, pelo que eu vi, em volta do coração, e tinha um círculo já feito de fogo, onde colocaram o corpo dela, né? Então, eu vi isso num documentário, e tinha o delegado tem no YouTube. Eu já vi faz tempo. E aí estava escrito, eu acho que era o delegado que estava dando depoimento formal, né? Que realmente foi punhalado. Então, fica muito dúbio. E talvez tenha sido isso um dos motivos que a Glória Pérez não quis envolver a Globo. Não que eles façam coisas assim, né? Mas talvez por eles terem omitido essa parte. Então, acho que ela quer alguém que vá mostrar esse lado. E esse documentário fala muita coisa. O Guilherme de Pádua gostava de usar fitas pelo corpo e não queria aparecer sem as fitas na novela. Então, havia uma briga ali com a direção por isso. E também tem um depoimento de uma doméstica da casa dele, da Paula Tomás, que falou que eles tinham um altar que eles alimentavam ali uma espécie de cramulhão ou algo do tipo. Então, é uma coisa muito difícil de se entender e racionalizar em cima o que é fato. Quer dizer, aparentemente isso é um fato. Essa parte, por exemplo, das fitas, quem fala é o Maurício Matar, né? Olha só. Eu vi algo aqui na internet que quem levantou primeiro a suspeita foi ele. Porque ele contracenava, né? Estava lá na cena e acompanhava, até vocês falaram, né? Eram colegas de trabalho de outros trabalhos também, né? Sim, tem. Tem que lembrar também aquele período, né, o início dos anos 90, a gente tinha também bastante essa lenda, né, do ritual de magia negra, né? Você tinha até do presidente que fazia ritual de magia negra, há histórias de fofão, de boneca da Xuxa. Então, era uma época que esse assunto era bastante falado, né? A Xuxa que tem pacto. Então, era um período que algumas coisas eram reais, outras eram lendas, mas era um período que esse assunto era bastante citado, né?
O de Xuxa é pegava mentira, muito, o né? do Collor é verdade. A esposa dele contou no Danilo Gentili que eles A fizeram um ritual, Rosiane. que eles fizeram um ritual com cadáveres humanos para a eleição, Nossa. que era para prejudicar a candidatura do Silvio Santos, que Então, era o eu concorrente acho que direto. tinha muito isso também. é, Acho que com a crescente das matrizes africanas tomando frente à igreja tradicional, católica e protestante, então tinha muito também das pessoas quererem atacar esse tipo de religião, né? Então É, tinha muita qualidade Calma, não vamos entre misturar as coisas aqui para a gente não ser cancelado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As matrizes africanas existem no Brasil desde sempre, as religiões. Na Bahia mesmo, o sincretismo religioso bomba desde sempre. Novelas na Globo, isso é uma coisa. Rituais satânicos e magia negra é outra história que não tem a ver com essa matriz e com a religião desejando o mal de alguém. Pelo amor de Deus. e o que eu ia absolutamente. O que eu É, ia falar com relação ao casal, só aproveitando também, é que eles eram um casal, né? Paula Tomás e o Guilherme de Pádua, um casal, né? Que ele tinha uma peculiaridade que era, ele tatuou no órgão genital, no pênis dele, o nome, né? E diz que... Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar porque a tatuagem que tá escrito no diminutivo, Paulinha. Imagina o tamanho da tatuagem, não era Paula, né? Era Paulinha. Chega a ser bizarro, né, isso, né? E ela também tinha o nome dele no diminutivo na virilha. Olha aqui. Guilherminho Paulinha é muito, e né? Guilherminho. Guilhermina e Paulinha. Paulinha. Mas quando tava mole, só tava escrito Paula. Aí, segue, desculpa, não convém. Aí vai embora, aí vai embora. O Frota falando que... O Frota, Fábio Assunção, que ele queria mostrar para todo mundo a tatuagem. Ninguém queria. Isso, no depoimento, até falando, olha, eu tenho uma tatuagem, né? Querendo provar, querendo, assim, forçar algo que, assim, olha, eu amo realmente a minha esposa, eu não queria nada, né? Eu acho que o Guilherme de Pádua ele foi muito nessa, não, eu amo a minha esposa, eu estava zelando pelo meu casamento, então eu realmente estava sofrendo um tipo de assédio, então não tem como eu ter assediado a Daniela por nada. Eu queria zelar pelo meu casamento, então eu fui influenciado. Ele foi nessa, tentando colocar a culpa na vítima, né? Colocar a culpa na vítima. Não, como que ela vai se defender, né? Não tem o que fazer, não tem o que falar, né? E foi muito por essa onda, né? E o documentário mostra muito isso, né? A gente vê ali também nele, né? Como foi tudo muito rápido também para saber quem primeiro nome suspeito, né? Desde de quando surgiu o fato poxa, Daniela Pérez morreu, a madrugada toda. E como eu disse, eu vi a novela, assisti um filme depois, dormi 6 horas da manhã, já estava lá na notícia na Globo, falando que o principal suspeito era o Guilherme de Pádua. E a gente vê no próprio documentário falando, eu só posso... ele não pode saber que ele é uma das vítimas, porque senão ele não vai poder ser preso em flagrante, né? Ele vai tentar fugir, vai fazer alguma coisa. Então, às 6 horas da manhã, o policial fala para a Glória Pérez, né? Eu estarei lá na casa dele. E foi isso que aconteceu, né? E eu fico imaginando, será que ele não imaginou que a casa dele ia cair, né? Porque ele usou uma fitinha, né, para modificar a placa, né? Mas todo o carro era o mesmo, era tudo mesmo, só uma diferença. Exatamente. E foi exatamente assim que o próprio delegado falou. Qual que era? Porque ele viu que o carro foi modificado. A placa tinha lá, né, uma fita. Então ele pegou a lista dos atores, né, que frequentavam ali aquele espaço, e cada ator deu a sua placa. Então ele foi passando nome por nome. Quando ele chegou em Guilherme de Pádua e a placa, se eu não me engano, era U, e ele colocou uma fitinha para CU. Aí falou, bom,
é aqui mesmo, Guilherme de Pádua. E foi ligando uma coisa com a outra, e foi muito fácil ali, foi muito rápido, na verdade. Foi fácil, rápido ali, e depois ele acabou entregando a esposa dele também, né? De forma rápida e prática ali. Foi. Psicopata, né? Acabou entregando e foi muito rápido, e foi também assim muito a gente vendo os relatos, né, de tudo que aconteceu, como foi impactante ali a cena do velório dela, né? Quantas e quantas pessoas ali, né? Nossa. E isso era uma época que não tinha nem rede social, né? Então as pessoas não era para registrar, era para ver ali e tal, e criar toda aquele tanto de gente, né? E hoje em dia eu acho que se tivesse uma comoção daquela, não sei se até seria uma falta de respeito, né, com os familiares que estavam lá, né? Porque muita gente estava lá na cidade, né? Tava lá pela graça ali, teve uma cena ali aparecer na TV ou ver, porque era uma reunião de muitos atores. Era a novela das 8 ali, né? Tava em peso lá. A novela das 8 em peso tava lá. Tem uma cena que tem um corredor assim de atores passando depois de enterrar a Daniela Pérez, e aí um corredor com todos populares assim passando a mão, tal, tipo, sem noção nenhuma, né? Mas até pelo que deu para ver, pela humildade ali, né, das pessoas, né? Ali não estavam associando ali, que eles queriam ver o ator, né, a atriz ali. Tanto que tem aquela cena que tá o Alexandre Frota e o Maurício Matar, que estava meio que segurando a população, quando eles foram no prédio onde o de Pádua podia estar, e eles foram lá, pediu para o povo parar. Se fosse hoje em dia, era como se fosse, sei lá, o Jesuíta Barbosa e o José Loreto, são os dois que estão na novela das 8, tentando acalmar o público. Então, era um festival. Exatamente isso. Também, né? Exatamente isso. Eu também e aquela época tinha muito mais um distanciamento, né, do personagem com o ator, né? As pessoas confundiam muito ainda naquela época. Muito. Tanto que, assim, quando aconteceu o fato, né, eu falei, caramba, eu não posso acreditar, não é o Bira, para mim era o Bira, e Yasmin, para mim, na minha cabeça, não pode ser o Bira, fiquei indignado, não vai ser o Bira, vão descobrir, foi outra coisa que aconteceu, não foi o Bira, e a imprensa, assim, noticiou muito e divulgou muito detalhes, né, muitos detalhes, assim. Tanto que a gente até... Não, vai dizer que agora a Pérez, ela cita, né, que essa questão foi até uma segunda, foi pior que a morte, porque a imprensa vendia os jornais e meio que misturando a história da Daniela Pérez e o de Pádua com o Bira e Yasmin, colocando foto dos dois se beijando, e aí aumentou mais a crença que os dois realmente tinham um caso fora, que a pessoa via lá o beijando com o nome deles de ator e nome dos personagens, confundiu o público, né? Eu lembro que isso era muito claro pra mim. Tipo, era um pensamento que eu tinha, era que os dois eram namorados. Tipo, eu demorei muito pra entender, que eu falava, como que os dois namoravam se foi a esposa dele que matou ela? Era bem confuso isso pra mim. O tratamento da imprensa foi um absurdo, né? Tiraram fotos um absurdo da Daniela morta, né? Uma coisa, hoje em dia, impensável de acontecer. Hoje em dia no WhatsApp. Exatamente. Hoje em dia não ia ser... Eu acredito que não ia ser impresso nada, alguma coisa assim, mas ia ser pelo WhatsApp mesmo. Ia rolar de alguma forma. O caso do médico lá. O médico que estuprou a mulher que estava tendo filho lá. Postaram o vídeo em grandes veículos de imprensa. Não, exato. O WhatsApp é impressionante isso. Por isso que, assim, se receba, não compartilha, não. Cristiano Araújo, eu lembro na época que aconteceu, fotos dele, e assim vai, né? E assim vai. Mas o que o Lobão falou, assim, revistas, jornais, e eram isso mesmo, fotos. Eu lembro daquela época que eu já tinha... Era uma foto que a gente já viu também agora no documentário, né, Marcelo?
ela deitada, com a boca torta, sangrando, é uma cena bem deplorável. E no sentido de explorar os personagens para fazer uma capa. Pô, o cara acabou de matar a Daniela e tá lá com a cena beijando ou ali. Putz, cara, é muito baixo. Muito baixo. Esse tipo de coisa eu acho que não sei se teria. Não sei. Também não vou gravar. Falta de... Porque o WhatsApp, né? É difícil você ter bom senso de pessoas comuns, mas pessoas comuns. Só que a imprensa, você passa por um jornalista, passa por um editor, pela edição-chefe, até chegar... Passa por assim, muitas coisas, até assim, ó, aprovado, vai para a banca. Mas a mídia de massa hoje em dia é controlada por pessoas que não são jornalistas, que querem mídia a qualquer custo. Os jornais mais vistos, fora o Jornal Nacional, é claro, é tudo o jornal pinga-sangue, é tudo umas coisas assim, nada a ver. Por gente, tem um Dudu Camargo, um Marco Brasil, Marco Brasil não, é outra pessoa, Alguém Brasil, Marcão do Povo, tô perdido. Mas é esse cara aí do SBT, o que chamou a Ludmilla de macaca e o SBT contratou. Então é muito isso, então não tem como esperar muita coisa desse povo. Feio o negócio. E a gente vê ali também no documentário, né, Marcelo, assim, o depoimento até hoje, assim, do próprio Raul Gazola, né? Sim. Parece que, caramba, não, lógico que foi marcante na vida dele e tudo, mas parece que ele relatando, parece que é atual, né? Uma coisa que, cara, acabou de acontecer. E ele fala, ele chora, ele fala, quando ele ficou sabendo a notícia, né, de que tudo aconteceu, a revolta dele, que ele falou, eu queria mastigar o pescoço daquele cara, eu queria sentir o sangue dele, assim, ele queria uma sede de vingança que, cara, totalmente compreensível, né? O cara veio falar comigo, o cara me abraçou, o cara teve essa pachorra ainda de vir falar comigo, de falar que pode contar com ele. Nossa, é uma cena de arrepiar. Muitas vezes, assim, sabe? Caramba, meu, senti na pele ali a emoção ali que ele conseguiu transbordar. Tudo que ele viveu naquele momento, de alguma forma, ele reviveu, dando aquele depoimento, né? E ele já tinha alguns meses antes, algumas semanas, ele tinha ido no outro podcast lá do Inteligência, e ele já tinha dado alguns depoimentos, e lá ele também ficou bastante emocionado, já tinha chorado, e mesmo falando que não poderia contar algumas coisas, até porque para não dar spoilers por causa do documentário, né? E ali ele já tinha ficado bastante emocionado. Ele até conta, né? Ele contou ali, é uma história antiga, e ele deve ter contado também no documentário, que ele chegou, né, um grupo, falar para eles, ó, se você quiser, a gente pode matar o Guilherme de Pádua. E, se não me engano, ele já estava preso, não me lembro, não me lembro se eram os bandidos que estavam presos, ou era a polícia, mas ele chegou a ter esse poder de poder matar ele. Só que aí ele disse que pensou bem e falou que não queria ficar matado por ter ordenado a morte do Guilherme de Pádua. Né? Caraca, nossa. Mas é uma vida na mão. Eu fico surpreso, de verdade, porque esse caso foi muito impactante ali na época, muito impactante. Era aquilo... Olha, eu acho que o Brasil só esqueceu um pouco ali com uma outra, que aí foi em 94 com o Senna. Com o Senna, sim. Porque até então era muito, muito vivido, muito transmitido, muito falado, muito impresso. Foi algo que foi tomando outros capítulos, né? E a gente vai vendo realmente no documentário que realmente dia 28 de dezembro foi a morte, mas não parou ali, né? Muitas coisas iam surgindo. E eu fico surpreso como ele não morreu na cadeia, né? Pois é. E é que também foi tão pouco tempo, né? Pegou 19 anos de cadeia e em 1999 ele já estava solto. Sim, ele cumpriu 6 anos, né? Um absurdo. E é revoltante. Ainda mais a gente vendo a maneira como ele conta, de uma maneira fria,
ele diz que ele quis separar a briga da Paula Tomás com a Daniela, e aí ele pegou a Daniela pelo pescoço para afastar e matou ela, segundo ele, porque ele estava muito forte. É uma coisa incabível, a pior desculpa que ele pôde tomar. E a Glória Pérez, que depois do crime conseguiu, né, transformar o homicídio hediondo, o homicídio qualificado em crime hediondo, né? Depois de pegar a imagem de assinatura. Exatamente. Né? A impunidade era maior do que ainda é, né? Exato. Ela fala isso no documentário, até inclusive no terceiro episódio desse documentário da HBO, ela fala isso. Ela conseguiu reunir em 3 meses 1.300.000 assinaturas. E para isso dar certo, não bastava ser assim só Rio de Janeiro ou Sudeste, não, tinha que ser de diversos lugares do Brasil todo. Foi assim algo surpreendente. Em pouco tempo ela conseguiu 1.300.000 assinaturas para esse crime não ser impune, né, de impunidade. Ela falava assim que davam exemplos para ela desse jeito. Olha, hoje a lei funciona o seguinte: se você tiver na mata e matar um passarinho, se você tiver na mata e você quiser matar um passarinho e surgir um fiscal ali para te prender ou algo assim, porque você quer matar o passarinho, vale mais a pena você matar o fiscal, que você não vai ser impune, do que você matar um passarinho que você tem punição. Era esse o nível de absurdo, entendeu? Tinha punição para você matar um passarinho, claro, nunca é bom matar um passarinho, mas do que você matar um ser humano, uma pessoa. Então, a partir disso, e foi a Glória Pérez ainda com outro caso na época, que era uma mãe que tinha perdido ali no começo daquele mesmo mês de dezembro de 92, uma criança que foi raptada e foi queimada viva. É o caso da menina Miriam. E foi naquele mesmo ano e no começo do mês de dezembro. Então, elas duas, elas foram atrás disso e conseguiram recolher. E a partir daquele momento, isso também, assim, foi em 92, mas ela só conseguiu assinatura, deu tudo certo em 94, maio de 94, essa lei mudou, por conta dessa toda movimentação. Sendo a primeira lei uma lei popular, né, sendo aprovada pelo Congresso, né? Foi. Difícil, né, conseguir, né? E ela fala que, assim, foi algo que, assim, eles chegaram numa sexta-feira e na segunda-feira eles iam entrar de recesso, e aí eles entrando de recesso, toda aquela 1.300.000 assinaturas não ia valer de mais nada. Então, tinha que ser na sexta-feira. E quando eles chegaram, ali os políticos eles tinham que ficar para votação. E a partir do momento que eles chegaram e falaram que ia ter essa votação por conta da impunidade, todos foram saindo de fininho. Foi aí quando alguém lá da bancada, lá que estava presidindo a bancada, colocou como um assunto urgente, urgentíssimo, que aí foi que deu certo, graças a ele, que ele, por conta ele viu o grau que estava, né, o recolhimento de mais de 1.300.000 assinaturas, a comoção ali do presente, que estavam artistas, não por serem artistas, mas eram muitas pessoas ali em Brasília. E aí deu certo, em maio de 94. Então, para você ver, como eu te falei, como se arrastou, né? E aí você vê como é difícil a questão da assinatura, né? Você vê recentemente do Bolsonaro, que ele tentou pegar as assinaturas para o partido dele, eram só 492.000, só em comparação com o número da Glória Pérez, mas ele só conseguiu 183.000 assinaturas. Isso a gente está falando de agora, né? 2020, 2021, onde as pessoas podem se comunicar, é mais fácil de conseguir, né? A informação está aí. E a Glória Pérez conseguiu lá atrás, né? Um número muito superior. Então, você vê que é um trabalho duro e difícil, né? Mas eu acredito que, assim,
eu não sei se é do brasileiro, não sei, ou do ser humano, para se engajar em algo que, putz, eu tenho que assinar, pode ser a pessoa que você mais gosta. Mas você fala, poxa, eu tenho que pegar para se. Vai dar muito trabalho. E às vezes a coisa mais simples, né? Coisa mais simples. Às vezes, hoje em dia, até a assinatura eletrônica, olha, você clicou, sei lá, enfim, alguma coisa do tipo, é um sistema muito mais fácil, mas ainda é algo bem difícil, né? E olha que ele acabou de se eleger, né? Foi logo depois, né? Acho que logo depois, né? Não conseguiu, sei lá, 1% dos eleitores dele, né? Então você vê o quanto a dificuldade, né? Tem tanta gente por trás trabalhando junto, marketing, tudo, e mesmo assim não conseguiu nem chegar perto do número que ele precisava. Imagina chegar nessa quantidade que a Glória Pérez conseguiu lá atrás, né? Não, é verdade. E foi um assunto que a gente também viu ali no documentário e também na época, se a gente foi um assunto que assim foi repercussão no Brasil e no mundo, né? No mundo. Foi Estados Unidos, Europa, na América Latina, porque era a Glória Pérez que estava escrevendo a novela, escreveu ali para a própria filha, né? Sim. As cenas onde na trama ela se envolvia com esse personagem que era ali o ator, era o Guilherme de Pádua que estava naquele personagem, naquela trama. É algo bem de ficção, na verdade, né? E algumas pessoas até questionaram, poxa, mas Guilherme de Pádua, da onde vocês encontraram esse cara aí que ele faz uma cena, né, perturbado, que vai matar o cara? E aí, em várias entrevistas, né, inclusive tem no documentário, a Glória Pérez fala, ele tinha um certificado, foi autorizado ali de teatro e estava cadastrado na Globo. Então não tem o que fazer. Na entrevista com ela no Jô, o Jô questiona ela, né? Sim, e aí ela era artista, fez escola de teatro com Wolf Maia. Então, tipo, era um ator, né? Até então. Era um ator. Ele preencheu. Exatamente, ela explica isso para ele. Ele preencheu os requisitos ali do perfil, né, do físico. Então, pensando que foi escrito e pensado pro Alexandre Frota, era assim, né? E ele tinha que ser um tipo também forte, alguma coisa assim do tipo, né? Então, ele preencheu os requisitos e foi escolhido. Não pegaram na rua esse cara, né? Não. E já tinha do tipo. Tanto que junto com eles, né, tinha Vendo Wolf Maia, tinha outros, né, que a gente tinha falado, Fábio Assunção, Humberto Martins. Exato. Então tinha vários caras que vieram do mesmo, tinha o mesmo currículo que o dele, né? Sim, e ela até cita, ele também já fez outras participações em novelas, não era do nada. Claro que agora era uma participação, né? Ele tinha um personagem no horário nobre e que a trama dava muito destaque para ele. Mas como você falou, vamos relembrar também um elenco, vamos relembrar um pouquinho dessa história aí do De Corpo e Alma, ô Marcelo. Como que era o elenco? Como que era a trama, assim, só para... A trama principal, ela falava sobre doação de órgãos, né? E no caso, no início da novela, o protagonista, que é o Diogo, que era feito pelo Tarcísio Meira, e ele era casado, tinha um filho e tal, e ele acaba se envolvendo com a personagem deixa eu pegar aqui o nome, eu não vou lembrar o nome dela, se não me engano era Antônia, algo assim, que era da Bruna Lombardi, que era amante dele, né? O Diogo era um juiz, tinha família, e aí ele decide ir embora do país com amante. Só que aí quando ele vai embora, ele desiste da ideia porque ele pensa, minha mulher está aqui, meu filho está aqui, eu não posso abandonar eles, mesmo que nosso casamento seja de fachada. E aí a amante fica completamente chateada porque ela está sozinha. E aí eles têm uma briga, tem uma discussão, e quando ela vai embora, ela acaba batendo o carro e morrendo. E aí o coração dela é transplantado para o personagem da Paloma, da Cristiane Oliveira. E essa personagem é a irmã da Yasmin na novela, né? Eu vi Desculpa. Eu vi um TikTok que mostra a Cristiane Oliveira conversando com a Yasmin
mas a Yasmin tá no quarto. Já é uma gravação sem a atriz. É bem pesado isso. E aí o coração da amante fica no coração da Cristiane Oliveira, né? Da Paloma. E o Diogo, então, ele decide conquistar o coração da Paloma, porque na cabeça dele, o coração do grande amor dele está batendo ali. Então, ele acredita, né? Lembra que tinha aquela lenda, né? Que o coração de uma pessoa está no outro, então meio que a pessoa está naquele corpo. Sim. E aí ele acaba se envolvendo com a personagem da Cristiane Oliveira. Olha só, cara. E a Yasmin é a irmã da Cristiane Oliveira, né? Da Paloma, que acaba tendo a Paloma, que é meio que uma sócia do Bira, que eles tinham um transporte clandestino. Ele era um ônibus clandestino, porque a família da Yasmin e da Paloma tinham dinheiro, eles tinham uma transportadora, só que aí eles acabam arrumando uma confusão lá, que ela acaba perdendo dinheiro, eles acabam ficando pobres, e eles acabam encontrando essa forma, através do transporte, o transporte, né, clandestino, de conseguir o dinheiro. E é aí que o Bira entra na vida da Yasmin, né? Ele era um anti-herói, né? Então, ele era um motorista clandestino, apesar que a trama estava mostrando, né, a dificuldade, né, que esse tipo de pessoas tinham na época, até hoje, né, de trabalhar de forma clandestina. Que não quer dizer que são criminosos, né? São só trabalham uma parte. E eu lembro que o casal ali, né, o affair entre a Yasmin e o Bira foi bem aceito ali, né? Todo mundo torcia ali pelo casal, né? E aí tem a questão do Bira ser o cara meio machistão, queria mandar na mulher e tal. E aí falar da questão do papel do Bira, de ser machista. E hoje você vê novelas com esse tipo de personagem, né? Você vê agora o Juliano Casarré sempre faz esse tipo de papel, o cara machista. O Malvino Salvador também é o típico fazer esse tipo de papel, do cara machista que manda na mulher, não sei o quê, que fala mais alto. Então já é meio que clichê em novelas, né? Ter esse tipo de personagem como o Bira, e o Bira era mais um desse tipo de personagem criado, né? Me incomoda esse estilo de machista em novela, porque eles dão um alívio cômico, que a pessoa até tem um sotaque de como se ele fosse mais ignorante, alguma coisa assim, como se o cara não fosse um otário só porque ele é machista mesmo. Tipo, tinha que ter um machista, o galã da novela machista, alguma coisa assim, porque acaba que as pessoas dão licença poética pro machista, que é aquele, ele foi criado assim, olha a cultura dele, não sei o quê, e já tá na hora, né? Não passarão. Não, é verdade, mas seria algo interessante, né? Um galã machista. Já deve ter tido alguém aí, agora eu não lembro, mas sempre é isso, tipo, é um chucrão, tipo, é só um perfil ali, Malvino Salvador, o Juliano Casarré. Todas as novelas dele faz esse personagem, né? É o mesmo personagem. Todas as novelas são assim. Uma vez eu comentei que o Juliano Casarré, que eu não achava o Juliano Casarré um ator qualquer coisa, me falaram, nossa, ele é muito bom. Gente, mas pra mim ele faz a mesma coisa. Aí parece que o muito bom é porque ele é muito diferente daquilo que ele faz. Então, eu acho assim, eu até tava reparando nisso, eu gosto das tiradas dele que parece natural. Assim, as tiradas dele, assim, inclusive algumas... Teve até cena recente, ele falando com a Zefa, que a Bruaca tava dando mole para ele, e ele nem aí. Eu acho a espontaneidade dele legal, assim, boa, diferente, ele sai, assim. Mas é sempre, né, desde... Não vamos confundir com a pessoa, não. com o personagem, né? Não, pelo amor de Deus, até porque a gente fosse a pessoa, vamos lembrar que ele não queria tomar vacina. Né? Enfim, mas eu acho ok. Mas só voltando pro de Corpial, para a novela, ela estava numa audiência boa ali? Tava numa audiência boa, né? Ali, todas as novelas praticamente, né, da Globo tinham boas audiências. Ela terminou com uma média, se não me engano, de 55 pontos no Ibope. Então, mas apesar que naquele momento, né, a Globo meio que dominava, né? Não tinha como ser diferente. Já que naquele período, imagina, nos anos 90, 8h30 da noite, o pessoal
estava em casa vendo novela para ir dormir depois e trabalhar no outro dia, né? Exato. O povo não saía à noite, o povo dormia logo depois da novela. Então, era o programa do povo brasileiro. Era a rotina, não, era a rotina. Eu até comentei isso com a minha esposa e eu falei, eu lembro da novela, eu lembro, assim, como que era, eu lembro como que foi que eu falei, eu assisti a novela, depois assisti um filme que passou da Globo, inclusive eu vi no documentário, era Karate Kid, então realmente eu assisti, fui dormir tarde, porque no dia estava meu primo em casa, no dia seguinte a gente ia viajar, e realmente era essa programação. Assistia o filme, assistia a novela, e depois a pessoa ia fazer qualquer outra coisa, porque eram os anos 90, pensa só, início ainda dos anos 90. A nossa vida era pautada pela programação da TV. Eu vou chegar em casa antes da novela das 6, depois da novela das 6, vou sair depois da novela das 8, era meio que, né? Era pautada isso. Eu fui essa pessoa até ter serviço de streaming. Eu era muito assim. Tô com a audiência detalhada aqui da novela. Ela, nas primeiras semanas, ela estreou com 50 pontos, depois ela abaixou pouco, mas pouca coisa, quase nos 50, de 47 acima, e aí logo em seguida ela já foi para cima de 50 pontos, assim, tranquilamente. E aí ela só cai na semana da morte, mas é uma coincidência porque é semana de Natal e Ano Novo. Perfeito. Então, quando volta já depois em janeiro, ela sempre está acima dos 50 pontos com folga. E a última semana, a média da última semana foi 59,5. Então foi um final muito aguardado. E aí no final teve uma homenagem aí, um vídeo de homenagem para Daniela, que mostra diversas cenas, diversos momentos dela com um poema escrito pela Glória Pérez. Então muita gente também queria ver o final para ver essa homenagem. Sim, perfeito. E aí eu até estava com isso na cabeça, nossa, né? Uma atriz faleceu na novela, tal, claro. Poxa, como que fica a cabeça de todo mundo, né? Como vai continuar a trama, né? Mas eu lembrei de outro caso que foi o ator, né? Domingos, né? Domingos Montanher. Domingos Montanher, que faleceu e a novela teve a continuidade, tudo. É que quando ele morreu já estava gravado, né? Já estava gravado. A maioria das cenas já estavam gravadas, então já foi mais fácil, né? Só teve aquela adaptação que eu acho, se eu não me engano, ele casou, e aí colocaram a imagem de primeira pessoa, né? Sim. Ele falando, cara... Ele falando. Que, como aconteceu com o Lauro Corona, que também morreu durante a novela, só que ele acabou dando tempo dele se despedir na trama, né? Ele ia embora para a Europa, se não me engano. Aí, na última cena, ele entra dentro de um carro, um dia de chuva, e aí ele começa um poema, e ele andando no carro, assim, uma imagem bem triste, e aí um mês depois ele acaba vindo a falecer, né? É uma morte meio que programada. Foi, verdade. Aconteceu isso no Desperate Housewives, que é um seriado americano. Meio que já estavam aguardando a morte da atriz, porque a atriz também estava com câncer, e aí ela morreu quase que na semana que foi ao ar o episódio da morte dela. É bem triste o texto. Qual que era a atriz? Qual que era a personagem? Era a senhora McCluskey. Era uma da... Não, ela era uma velhinha vizinha. Você assistiu Desperate Housewives, Daniel? Eu assisti a primeira temporada na Rede TV. Ah, não. A senhora... Esse aí você assistiu também, Dona de Casa Desesperadas. A senhora McCluskey entra na terceira temporada. Ah, tá. Não, ela é uma senhora que tem o corpo do marido. Eu devo ter assistido até a segunda temporada. Eu assisti. A Rede TV, se não me engano, passou até a terceira. É uma velhinha muito bonitinha que ela tinha o corpo do marido no freezer, porque ela não podia contar que ele morreu, porque senão ela perdia a aposentadoria dele. Sei. Então ela vai até a 8ª temporada, ela é muito boa. Olha aí, né? Casos como esse, né? Que se perde no meio da trama ali uma personagem. Você se lembra, além desse que a gente relembrou aqui, outro caso, assim? Alguma outra novela? O Jardel Filho, né? Que morreu, teve um ataque cardíaco, faltando 20 capítulos para a novela acabar. Ele estava Era a novela Sol de Verão, do Manuel Carlos. E ele era um dos protagonistas, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Aí, como faltava 20 capítulos, eles inventaram que ele tinha que viajar, e ele viajou. E assim a novela continuou sendo um dos protagonistas da trama, né? Caramba. Eu lembro
o ator ser substituído, né? Principalmente série americana, às vezes eles substituem sem falar nada, né? No México tem muito disso, né? Tem. Do Maluco no Pedaço, né? A tia dele sai, do nada aparece uma outra atriz fazendo a mesma personagem, como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Hoje eu conversei com a Camila Capucci, que ela fez a Confissões de Adolescente, e ela substituiu a Débora Seco, porque foi fazer Vira-Lata, né? E ela pegou a segunda temporada de Confissões de Adolescente e substituiu uma personagem que já, né, já tinha ganho o público, queridinha do público e tal, substituiu, aí é a Carol e vai embora. Não deu detalhes, não deu nada. E ela falou que o Daniel Filho falou isso para ela, falou, olha, nos Estados Unidos é muito comum acontecer isso, assim, um ator tem que sair, ou pega um outro projeto, ou enfim, acontece alguma coisa, e você pega o personagem já andando e vai embora. Olha, eu achei aqui que o Luiz Carlos Tourinho, eu não lembrava que ele estava no ar quando ele morreu, mas ele estava na novela Desejo Proibido, e teve um aos 43 anos. O Sérgio Cardoso, né, quando ele morreu, ele também estava fazendo uma novela, só que aí eles substituíram ele, né? Eles substituíram aqui pelo Leonardo Vilar. Acabou entrando no lugar dele quando o Sérgio Cardoso fez, né? O Sérgio Cardoso, que na época era uma máquina, né? Ele terminava uma novela e já começava outra, uma atrás da outra. Sim. E aí ele acabou morrendo. O Leonardo Vilar acabou assumindo, né, o papel dele. E quem faleceu também foi Nair Belo, mas aí o personagem dela não entrou na novela. Ele chegou, ela gravou algumas cenas, aí como ela acabou sendo internada, substituída, e aí não foi por lá. No Pé na Jaca, que é uma novela que Marcela adora, Pé na Jaca, Bang Bang e Adjacências. Fala aí, Bolô. Fala aí. Eu queria saber do Marcelo se ele acha que De Corpo e Alma se tornaria um clássico se essa tragédia não tivesse acontecido. Boa pergunta, porque até perguntei da audiência, como que estava, né? O enredo era bom? Era audiência ou realmente estava nessa pegada? Pois é. A gente pega uma novela parecida, né? E foi a segunda da Glória Pérez, logo depois do Corpo e Alma, foi Explode Coração, né? Que é outra novela que todo mundo se lembra, né? Então, eu acredito que estaria havendo mais ou menos no mesmo nível. E a gente, é difícil, né, dizer, né? Como seria, né? Já que ela ficou muito marcada, né? Quando se fala de Corpo e Alma, todo mundo já se remete à novela da morte da Daniela Pérez, né? Ninguém se lembra da história, até porque você não via muito no video show, você não via se falar muito dessa trama. E é até curioso falar disso, é que hoje saiu no site Na Telinha, hoje não, uns 2 dias atrás, ele desvendou um dos grandes boatos que se espalharam pela internet, que é da novela nunca ter sido reprisada. E tem um boato que a Glória Pérez teria proibido passar aqui, né? E segundo o site Na Telinha, isso não é verdade. Não existe essa proibição da Glória Pérez. Ela nunca chegou a dizer, pelo menos documentar isso. Tanto que a novela foi vendida para diversos países, então o problema é esse, né? A Globo já comercializou a novela, foi reprisada em Portugal, e aí o site Na Telinha buscou alguns documentos, e aí ele encontrou que em 2000 a Globo, primeiro porque a novela não podia reprisar por questão do horário, né? A classificação da novela só poderia passar depois das 8. Aí nos anos 2000 a Globo pediu a liberação junto ao Ministério da Justiça da novela De Corpo e Alma, Corpo a Corpo, A Próxima Vítima, Rock Santeiro e Explode Coração. Então, ela tinha a intenção de reprisar. Sim. Só não foi reprisado, né, segundo essa matéria, o site da Telinha, porque a Globo decidiu primeiro pôr A Próxima Vítima, que acabou não agradando o público, né, teve baixa audiência. Aí Rock Santeiro também foi outro fracasso. Então, a Globo meio que decidiu, viu que aquelas novelas não estavam muito pesadas para o horário, e aí a Globo decidiu não reprisar. Só que o site Na Telinha também diz, né, mostra algumas outras questões, né. Primeiro, porque seria muito difícil editar a novela cortando as cenas do Bira, porque ele era uma peça fundamental dentro da... E aí, como que o público ia reagir, né, vendo o Bira ali?
O assassino. Então, nesse artigo, eles colocam muito mais uma rejeição do público do que propriamente uma proibição da Glória Pérez, que não existe de forma documental. Então, eu acho que foi muito mais um bom senso da Globo de nunca ter reprisado do que propriamente uma proibição da Glória Pérez. E aí, como acabou se tornando um boato na internet, todo mundo acredita que foi a Glória Pérez que proibiu, né, de passar. Sim, e faz todo sentido, né, não querer realmente passar, porque tem a Daniela Pérez, mas vamos reviver, mas também tem o assassino dela. E vai dar direito autoral, não, autoral não, direito de imagem. Tanto mas que se eu quiser... saiu, né, os primeiros boatos dessa série da Daniela, muita gente falando, tá desrespeitando a Glória Pérez, que sacanagem tá fazendo essa situação, né? Então, acho que meio que o público misturou, né, essas duas questões, quando a Glória Pérez ficou com muita raiva, quando com o Ratinho, né, lá atrás, então o público começou a acreditar que a Glória meio que queria esquecer, né, o assunto. Não, com certeza. Mas o problema com o Ratinho foi a abordagem dele, né? O Ratinho mudou o horário do programa, trouxe para mais cedo. Ele deu muito palco pro Guilherme de Pádua falar o que quisesse, como quisesse, e não falar o que realmente tinha sido prometido e etc. E ele só fez o palco dele de pastor evangélico, de que curou e etc. Ele não teve nenhuma abordagem assim. A versão do Guilherme de Pádua, né, nessa entrevista, ele disse que eles tinham combinado de falar sobre essa versão mesmo, né, de o novo, depois da cadeia, que ele estava arrependido tudo, e que o Ratinho começou a puxar, a lembrar do crime, como queria falar do crime, como que era naquela época, não sei o quê. Então, ele desagradou, o Ratinho naquele momento desagradou os dois lados, né? Mas eu duvido que o Ratinho falou, vem aqui falar do seu novo momento de vida, Guilherme de Pádua. Vai esperar muito. Foi uma desculpa, né? Foi uma desculpa para ele falar por que ele não falou nada. Claro, exatamente. Mas assim, se eu quiser ver a novela, tem algum lugar que eu possa ver? Tem gente que tem para vender, né, em DVDs piratas, né, vendem. Tá. A novela é a única forma que é assim, né? A gente não pode divulgar isso, Marcelo. Da SIC, em Portugal. E é a única forma de ver. Mas a versão portuguesa... Entendi. No YouTube, nada... No YouTube são alguns cortes, mas não tem a novela inteira. Entendi. Mas, E aí muita gente fala, novela proibida, não tem lugar nenhum, mas diversas novelas não tem no YouTube, não é só essa, né? Não é só essas, Tem várias tramas, então meio que se tornou uma lenda, né? Mas eu acho que não tem muito a ver a Globo não mostrar, né? Como você mesmo falou, eu acho que não é muito com a morte da Daniela Pérez, mas sim por ter um assassino lá. Exatamente, o assassino ali. A parte mais sensível é ele, né? Com certeza. E voltando ali para esse ano de 92, eu acho que cada um lembrou ali o que aconteceu, como foi impactante ali, todo esse fato, com o que aconteceu com a Daniela Pérez. E qual que é a sua lembrança, Lobão, que você tem ali? Você falou, né, que foi no dia seguinte. A minha lembrança do caso foi do dia seguinte, e lembro do Guilherme sendo preso na cadeia, dando depoimento, assim, coisa estranhíssima. Eu acho que quando a gente pensa no caso, eu pelo menos penso na cobertura da imprensa, né? Uma cobertura totalmente equivocada. Hoje em dia, pelo que a gente constatou, não teria, de uma forma formal, essa cobertura mais do que escatológica, né? Não, E Marcelo, e você? O que você lembra ali também? Além das manchetes. O que me marca bastante, porque foi no aniversário da minha irmã, então
Era uma data que a gente sempre se lembrava que era justamente esse dia, né? E aí, falando da imprensa, a gente tem que lembrar que aquele momento era o auge do programa Aqui Agora, né, do SBT. Nossa, Então, Aqui Agora deitou e rolou no assunto, né? Tinha Aqui Agora, Notícias Populares, né? Então essa questão ficou bastante marcante na época, né? Os jornais e tudo que acontecia. Revistas de fofoca, né? Então, ali era o momento, né? Ali o início dos anos 90. Fico imaginando se o Gugu já fosse o Gugu, né? O que seria... Domingo Legal. O espetáculo ia rolar, né? E aí eu fico imaginando, hoje com as redes sociais, se fosse hoje, eu fico imaginando que ia ter gente culpando, como teve na época, só que não tinha voz, culpando a Daniela Pérez e comprando a versão, né, do Com toda certeza. Toda certeza. Eu vi ontem, a Calabresa saiu da Globo, né? E aí o Mellen postou uma asneira lá. E aí muita gente comentando, como que ainda dá palco pra esse cara, mas muitos comentários de uns caras assim, depois do caso do Johnny Depp, eu não acuso mais ninguém e não sei o que. Tipo, muito. Ia ter gente falando. Até esses dias estão... Vamos longe, ó. O marido da Maria da Penha. Já tem gente querendo inocentar ele. Sim, exatamente. Já vi um vídeo dele, né, falando, sentando com ele, tipo, ele falando... ele foi recebido por alguém importante no Planalto. Foi. Não lembro. E é só você ficar no Google que você tem um processo ali e você vê toda... Uhum. Não, é fogo, nossa. E Biru, e para você, como que foi? Você já falou um pouquinho, né? Foi algo muito noticiado ali para você? Então, assim, eu tenho a lembrança que minha prima tinha um porta-retrato com uma foto da Daniela, e aí eu lembro que era alguém que a gente gostava muito, aí eu até descobri esses tempos atrás que chama isso de Santinho, que a gente gostava muito dela, e lembro dessa tristeza de falar que ela morreu, e toda a história do Guilherme de Pádua, mas não tenho lembrança da cobertura. Eu tenho mais lembrança de ver os adultos conversarem sobre, por causa dessa foto. Seria o gatilho, sabe? Sei. É meio que isso. Como eu abri já falando, para mim foi bem impactante mesmo. E eu lembro do dia que aconteceu todo esse fato, porque era ali uma novela das 8, parou o Brasil realmente. E a trama, né? A mãe escreveu a personagem da filha, que escreveu o personagem do assassino, então é um enredo que o noticiário realmente se esbaldou depois, e para uma criança de 7 anos foi bem impactante isso. Eu sonhava com aquilo, entendeu? Com a tragédia, foi bem impactante. E a música dela também, eu lembro que eu não podia nem escutar. E junto a música dela da novela, não podia nem e para ver o peso, né, que foi isso, tinha 2 momentos ali que estavam marcando, né, rodeando aquela data. Que uma era o final do ano, né, Natal e Réveillon, então datas importantes, e no dia 29 que foi a renúncia do Collor, né? Então que foi abafada até por isso. Foi abafada pelo caso da Daniela Pérez, né? Então você vê que o quanto repercutiu, mesmo tendo 2 datas importantes, mais importantes do nosso calendário, e um presidente da República renunciando, né? Renunciando, escândalo, o cara renuncia. E mesmo assim, foi tão impactante, tão absurdo, que você falou, foi abafado ali pelo caso. Mas chegamos aí na nossa reta final. Muito obrigado, Rafael Lobão. Obrigado. Muito obrigado, Biru. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez aí, por fazer parte aí da nossa bancada virtual, falando sobre novelas e também sobre esse fato que aconteceu ali com uma personagem de uma grande novela ali dos anos 90, né? Pois é, agora quero ver, né, na verdade, os últimos 3 capítulos, né, dessa história da HBO, relembrar um pouco mais da trama e ver como vai ficar, né? E também, né, agradecer o convite e quando precisar, só chamar. Pode deixar que a gente vai chamar, você já faz parte aqui da nossa bancada virtual. Vale muito a pena ver
esse documentário aí da HBO, da Daniela Pérez, aconteceu, foi um grande fato que marcou ali a década e que foi muito bem produzido. Você sente realmente a emoção ali da mãe, do viúvo, né, do Gazola, dos amigos, dos primos, dos tios, dos mais próximos ali, que vivenciaram tudo isso. E hoje a gente termina esse episódio. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Nos siga nas redes sociais e fui!